Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 33 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. Hoje abordaremos o pecado da hipocrisia. Hipocrisia significa falsidade, fingimento, dissimulação. Logo, o hipócrita é o indivíduo que finge ser aquilo que não é, ou seja, ele simula a bondade e as qualidades que de fato ele não tem. A palavra hipocrisia deriva do vocábulo grego ator, ou seja, o termo hipócrita era aplicado a um ator no palco de um teatro no contexto da dramaturgia grega. Assim, o mesmo termo traduzido também como hipocrisia começou a ser aplicado metaforicamente àquela pessoa que finge ser o que na realidade não é, ou seja, ela atua na vida real como se estivesse em um papel no teatro. Portanto, mesmo na literatura grega secular, o hipócrita pode significar uma pessoa fingida que pratica o engano, colocando a hipocrisia como um comportamento indesejável. A prática de dissimular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos é considerado hipocrisia. Muitas vezes somos tentados a camuflar a verdade para conseguir aquilo que queremos. Na verdade, a hipocrisia funciona desta forma: quando fingimos o que não somos, o que não sentimos ou o que não cremos na verdade, estamos sendo hipócritas. Essa tentativa de enganar e distorcer a verdade é tão séria que a Bíblia alerta-nos muitas vezes sobre este perigo. Evangelho de Jesus, transcrito por Mateus, capítulo 13, versos 24 ao 30, narra-nos a parábola do joio e do trigo. Jesus ensinava sobre a realidade de algo que aparenta ser o que não é. O joio é uma erva daninha que cresce nas plantações de trigo. Devido à semelhança, os agricultores preferiam deixar que ele permanecesse até o amadurecimento do trigo para que na colheita fosse arrancado e lançado no fogo. O joio é uma espécie de metáfora para hipócritas que até convivem no meio dos cristãos, mas não são verdadeiros. No fim, o trigo, símbolo dos filhos legítimos nesta parábola, será separado do joio, símbolo daqueles que são falsos, e este será retirado do reino de Deus. Mateus 7, verso 5 diz: Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Uma das realidades daqueles que dizem viver de uma realidade e vivem outra completamente diferente é que passam a não enxergar as suas próprias falhas e enganos. Eles veem a todo tempo os erros alheios, os problemas e o que os outros fazem de mal, mas nunca reconhecem que eles próprios precisam e podem melhorar em vários sentidos. Não querem enxergar nem retirar as suas próprias falhas antes de poder alertar os outros. Os hipócritas também desconfiam de tudo e de todos. Na verdade, agem assim porque eles próprios são capazes de fazer todo o mal que sugerem que os outros estão fazendo. Em Provérbios 25, verso 19, a Bíblia alerta para o descrédito que o hipócrita manifesta, independentemente de quem são, do que fazem ou de onde podem ter influência.
Quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia, é comum as pessoas à sua volta se afastarem. Mesmo amigos e colegas chegados sabem que não se pode confiar em quem age com hipocrisia. No momento da dificuldade, as pessoas sabem que não podem recorrer ao apoio do hipócrita. É preciso que tomemos cuidado. A hipocrisia contamina e cresce como fermento. Lucas capítulo 12 registra um alerta de Jesus aos seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Cristo comparou o fermento dos fariseus com a hipocrisia, que, sendo aparentemente inofensiva, causa um grande e crescente mal. Os fariseus, tal como os religiosos falsos nos dias de hoje, vivem uma vida dupla, corrompida, contaminando a outros para agirem da mesma forma. Mateus 23, verso 28, Jesus alertou, abre aspas, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, fecha aspas. E ouvinte, não podemos dar ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Outra recomendação bíblica para cada um de nós está registrada em 1 de Pedro 2, verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Lembre-se que Jesus Cristo é a verdade. Por isso, Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé. Então, ouvintes, fica a dica: Jesus Cristo é a verdade. Por isso, Deus tem compromisso com aqueles que são verdadeiros e abraçam a justiça pela fé. Seja genuíno e transparente nas suas relações, custe o que custar. Deus não compactua com fraudes de caráter, mas perdoa quando nos arrependemos e deixamos as falhas. Abandone todo engano, maldade, inveja, hipocrisia e deseje viver uma nova vida com Deus. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e soberano Deus, bendito e fiel às suas promessas, obrigado, Pai, pela oportunidade em poder falar contigo por meio da oração. A tua palavra nos afirma que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pai, rogo a tua bênção sobre a minha vida nesse instante. Me dê um coração contrito, um coração humilde, um coração quebrantado, para que possa diariamente arrepender-se dos pecados e correr aos pés de Cristo para receber o perdão. Oro, Senhor, por minha vida, oro também por cada ouvinte desta mensagem de hoje. Permita o trabalhar do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. Que a Tua bênção esteja conosco, ó Senhor. É o meu querer, é o meu pedido. Peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém.
E ouvinte, Jesus espera que nós confessemos os nossos pecados, porque só assim Ele pode nos perdoar. Muitos têm deixado de confessar os seus pecados com medo de causar escândalo ou por causa do orgulho, imaginando o que as pessoas vão dizer. Assim sendo, mantém uma aparência de cristão. As pessoas olham para estes e pensam que são um santo exemplo, só que Deus conhece o coração desta pessoa. Ei, ouvinte, responda a esta pergunta: o que é mais importante? A impressão que as pessoas têm de você ou a sua comunhão com Deus? Quando você escolhe esconder seus pecados, você está priorizando a sua comunhão com as pessoas, a impressão que elas têm de você. Mas quando você expõe e confessa seus pecados, você está priorizando a sua comunhão com Deus. Em Mateus 10, verso 28, Jesus nos adverte para que não tememos as pessoas que podem matar nosso corpo com as suas sentenças de morte, mas devemos temer a Deus, pois Ele pode lançar a nossa alma e o nosso corpo no inferno. A escolha é nossa. Por maior que seja o prejuízo causado pela má impressão das pessoas ao saberem dos nossos pecados, nada é mais terrível que a morte eterna. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.